Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaoi Calgondá e esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog escrito www.urumilá-fa.com.br. Não deixe de ir no blog, ver os textos. Também não deixe de ir no Instagram lá, seguir o meu usuário EuIFá. Então vai ter algum conteúdo, para Instagram, vídeos mais rápidos e algumas mensagens, coisa que é complicada que não cabe aqui no YouTube, é meio complicado, né? Bom, o vídeo de hoje é sobre Umbanda. Eu vou falar sobre a grandiosidade da Umbanda, por que a Umbanda foi importante, qual foi a importância, a relevância da Umbanda, por que ela surgiu, por que teve a Umbanda surgir. Eu vou fazer um vídeo explicando isso. Se você quer entender, se você é da Umbanda, quer entender um pouco mais da Umbanda, ou se você quer entender esses cultos que existem aqui no Brasil, presta atenção, vai ser um vídeo muito útil, com algumas informações interessantes, eu explico daqui a seguir. Se esse assunto não interessa, parte para o próximo, nos vemos no outro. Vamos lá. Iniciando o assunto, eu tenho 3 coisinhas para falar, antes de começar a abordar direto o assunto, bem rápidas. A primeira é o seguinte, já avisando que sempre dá confusão. Toda vez que eu falo com alguma coisa envolvendo esse negócio de Banto, é uma confusão danada. As pessoas de Banto são muito mal resolvidas. As pessoas que estão ligadas os cultos de Banto são muito mal resolvidas. Elas se incomodam demais pelo que se fala. Eu acho que elas têm um problema de autoestima e quando você fala aquilo provoca. Então, olha só, gente, parem para pensar. Eu estou aqui manifestando minha opinião, minha visão e minha opinião sobre essa história. Mas, cara, olha só, cada um que analise, ache que o que eu estou falando é verdade, tá certo? Mas é uma coisa. Segundo, como estou falando, o que eu vou falar aqui é uma análise, ou seja, eu peguei dados, transformei em informações e vou fazer uma análise sobre essas informações e vou passar para vocês uma análise. Eu não vou dar uma opinião, lembre-se, eu não estaria aqui dando opinião minha, pitacos, não, vou fazer uma análise, tá certo? Baseado num critério, vou explicar isso para vocês, isso aí. Então, essa é a segunda parte. Então, isso aqui eu estou falando de análise, tá? A terceira coisa que eu queria dizer é que eu já várias vezes que eu comentei, eu falei, expliquei que um dia eu vou falar de Umbanda, então hoje eu decidi passar para todos a minha posição, ou seja, a minha análise, ou seja, o que eu conheço sobre isso, né? O que eu tenho de informação e por que eu faço os comentários que eu faço e qual é o meu entendimento sobre a questão da Umbanda. Então, e por que eu faço isso? Porque eu também já falei em algum outro vídeo, já falei, eu tenho uma longa convivência com Umbanda, muito longa convivência, mais de 20 anos convivo. Veja bem, sou babalô, não sou médium, não sou rodante, nada disso, né? Ajudo, conheço profundamente, participei por dentro, sei como funciona, então a minha opinião é baseada, como sempre eu falo, minha opinião é baseada na minha vivência ali dentro, lidando com médios, lidando com guias, espíritos, com isso tudo, e também, né, como eu sempre faço, eu complemento isso buscando informações de pessoas que também, como eu, se dedicam a analisar a religião, se dedicam a analisar os cultos, se dedicam a analisar esses fenômenos. Essas pessoas são antropólogos, são pesquisadores, muitos são antropólogos nesse assunto, e eu vou lá, né, eu me debruço, né, nessas análises dele. Por quê? Porque sempre, cara, às vezes você pega um trabalho de um antropólogo que faz sobre Umbanda. Esses dias posso até mostrar aqui para vocês, né? Aqui, ó, eu estava lendo esse livro aqui da Capone, que me surpreendeu. Um dia eu vou fazer uma resenha sobre ele, né? Ela faz uma análise sobre algumas coisas, ela é interessante. No que pesa, às vezes, quando você vê um material desse, você não concorda com tudo, né? É normal, você não concorda com tudo que a pessoa fala, do jeito que fala. Porque ali a pessoa também, como eu faço, faz uma análise, né? Pega um viés daquilo ali. A gente pode não concordar com tudo, mas você sempre tem ali, cara, uma sacada interessante, uma análise interessante, uma visão que acrescenta. Então estou falando, o que eu falo aqui é baseado na longa prática, convivência com os guias, com a prática lá, e também com a minha própria elaboração disso, e também com o suporte de outras pessoas que se debruçaram sobre o mesmo fenômeno religioso, social religioso, e tiveram outras conclusões, outras análises muito interessantes, ok? Então é isso que nós vamos estar falando. Então qual é a minha motivação para escrever, para falar para vocês aqui é o seguinte, é a importância da Umbanda. Por quê? Vamos lá, qual é o meu ponto? A Umbanda foi criada no dia 15 de novembro de 1908. Esta foi a criação da Umbanda. Antes não tinha Umbanda. 15 de novembro tinha Umbanda e a partir daí passou a ter Umbanda, tá? E a Umbanda foi
um evento social, vamos dizer que foi, não vou dizer que foi, não posso dizer que foi um fenômeno, não, porque eu acho que não sei se a palavra fenômeno se aplica para isso, mas foi uma mudança religiosa significativa. Eu não sei se as pessoas de Umbanda entendem dessa maneira, eles podem entender que foi só um culto que apareceu lá. Então, essa é uma parte que eu estou falando dedicada ao pessoal do Umbanda. A outra é o seguinte: tem muita gente que disse, não, na verdade, já existia antes, já tinha não sei o que, eles fazem uma associação de coisas que haviam antes. Então, nessa primeira parte, eu vou falar sobre o que foi esse, por que a Umbanda, na minha análise, e tirando de outras pessoas que eu também que compartilham, que são antropólogos, eu tapiro com a mesma visão que eu tenho, o que significou aquele nascimento, né, da Umbanda aqui. Sobre etnografia desse assunto, eu vou, nas minhas resenhas, eu vou falar sobre os livros que seriam fonte importante, depois eu vou fazer uma só sobre etnografia de Umbanda, eu vou sugerir, mas vai estar mais para frente na sequência dos assuntos que eu vou pegar. Então o que houve? Então vamos lá, primeira coisa, havia Umbanda antes de 15 de novembro de 1908, não é verdade, não havia Umbanda antes de 15 de novembro de 1908. A Umbanda foi criada em 15 de novembro de 1908 pelo Zélio, né, o médium Zélio, pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas. Sim, foi criada aí. Mas o que havia antes? Havia um monte de coisa? Sim, gente, havia coisas no Brasil. E o que tinha antes? Assim, o povo banto, olha só, eu vou tentar falar o mínimo possível sobre esse negócio de banto, porque, como eu falei, isso dá uma confusão danada para as pessoas. Então eu não quero ter esse tipo de confusão. Meu foco aqui é o assunto religioso e eu não quero ficar perdendo tempo com gente. Que absurdo, você fala isso, fala aquilo, que preconceito. Eu não quero perder tempo com os mimimi, tá? Então, quer ver? Sim, havia antes, havia os bantos, eles trouxeram para cá esse culto religioso de incorporação. Então havia tudo isso que os bantos trouxeram aqui. E o que eles trouxeram? Ó, novamente a análise. O que tinha? Tinha os calundu, que era manifestação, então calundu não era candomblé, não tinha nenhum vínculo, calundu era uma manifestação de banto, de pessoas, basicamente familiar, tá? Que as pessoas se agrupavam ali e havia uma prática de incorporação e de curandeirismo, né? Voltado para cura das pessoas. E também para troca de favores. Ali os caras faziam por dinheiro. Então eles recebiam pessoas, faziam aquelas incorporações para oferecer favores, dinheiro, vingança, não sei o que, aquele monte de coisa que era lá. Havia um calão. Depois apareceu a Quimbanda, né? Que foi uma sequência disso. Tiveram vários nomes, eu vou citar aqui alguns, pode ser que eu esqueça. Você não falou. Olha só, pode ser que eu não esqueça, mas no final das contas, quer dizer assim, isso tudo é um bolo só. Assim, se eu falar 3 nomes e forem 4 ou 5, não tem relevância, gente. Assim, é tudo um bolo só. Então, estou só dizendo assim, tinha uns calundus. Aí depois apareceu a Quimbanda, que era a mesma coisa, feitiçaria, não sei o que, venda de favores, blá, blá. E depois apareceu a macumba, derivou disso a macumba carioca, que existia, e depois tinha o do Espírito Santo, que eu vou lembrar quem era, só um momento. Lembrei, é a cabula que tinha o Espírito Santo lá. Isso tudo, olha só, isso tudo, se tinham mais ou menos, não importa. O que tinha é o seguinte, isso existia antes de 1908 e era tudo a mesma coisa, tá certo? A mesma coisa. Existem boas análises disso, tem pessoas que fizeram boas análises disso, o livro do Ortiz tem, o livro do Parré tem uma análise disso, a Capone faz uma análise muito boa disso, existem outros derivados, eu já vi teses de doutorado e mestrado interessante, algumas, você tira um pedaço lá com algumas análises sobre isso, depois eu posso indicar, e tá lá, tá certo? Quando eu falar disso, eu indico essas fontes que eu vi lá. Então isso tudo era um conjunto só, era isso aí. O que era isso, Mauro? O que era isso? Era um culto banto voltado para a incorporação e cujo objetivo era assim, no que pese poder fazer bem um curandeirismo ali, era o seguinte, era o que se transformou naquela magia negra, né? Magia negra, é aquela feitiçaria barata, aquele baixo espiritismo, era isso que havia. Aqui no Rio de Janeiro se estabeleceu, assim, o pessoal, todo mundo reconhece que um dos centros de cultura banto muito forte foi o Rio de Janeiro, isso está no livro do Benite, quem quiser entender, procura o livro do Benite, que o Benite gosta dos bantos, né? Gosta da cultura, e falou o melhor possível que pôde sobre isso lá, está lá no livro, mas está bem retratado, ele falou as verdades também, livro do Benite é uma boa referência, e tinha lá. Isso tudo era o quê? Era isso mesmo, era um feitiço, não sei o quê, magia, troca de favor, dinheiro para lá, dinheiro para cá, vendendo coisas que não ia entregar, e tinha isso aí. Então tem pessoas que estudaram, né? Onde tem a evidência de que o ambiente era ruim?
Olha, o Parreira documentou, e quem tem uma evidência muito forte é o João do Rio, com o livro As Religiões do Rio de Janeiro. Olha, as religiões do Rio de Janeiro, ele não é sobre esse assunto, na verdade ele fala sobre todas as religiões que tinham no Rio de Janeiro, foi publicado em 1905, tá certo? O João do Rio era um jornalista, dono de jornal, editor de jornal, e ele fez vários artigos, depois reuniu tudo no livro dele. Esse livro é a única fonte que a gente tem, que existe documentado, que eu conheço, inclusive já procurei outras pessoas, não tem, que o livro do Ortiz também é interessante, mas o do João do Rio é melhor, porque o Ortiz é uma análise posterior. O João do Rio é a análise naquele momento que tinha, em que ele mostra o que era, ele visitando aquele lugar, falando com as pessoas, dizendo como aquilo funcionava, é diferente, né? É diferente pegar o livro do Ortiz, né? A Morte do Bando do Feiticeiro Negro, e você pegar o João do Rio descrevendo, ele falando com as pessoas, com a fonte dele, visitando, falando lá, pagando, indo fazer, pagando para os caras fazerem coisa, descobrindo que as pessoas faziam coisas contra ele. Tem coisas interessantíssimas lá. Então, olha só, o que havia antes era isso. Era um troço bem baixo, bem decrépito, bem ruim, tá certo? Era isso que caracterizava. O João do Rio coloca muito bem. E, inclusive, o João do Rio ele diz o seguinte, olha, era muito complicado as pessoas que faziam os tais feiticeiros lá, os caras que manobravam aquilo, como também as pessoas que consultavam. Ele dizia que não sabia quem era o pior. O livro do João do Rio é bem honesto nesse negócio da análise que ele faz lá. Ele não foi nada, ele retratou o que ele viu. Então, essa é a referência. Então, olha só, o que tinha antes era isso. Isso é o que tinha antes. Essa desordem e a feitiçaria. Aí o que aconteceu? Quando a Umbanda veio para acabar com essa coisa toda. A Umbanda veio e estabeleceu outro modelo. Olha só, outro modelo. Então a Umbanda foi um marco que estabeleceu e postergou daí para frente. Qual foi o marco da Umbanda? A Umbanda, ela veio primeiro ligada a uma religião, né? Importante. Então, Umbanda, olha só, vamos lá. Umbanda foi um marco. E o que ela trouxe? Ela trouxe a ligação religiosa, a submissão a uma religião, e a religião era a religião católica. A Umbanda trazia toda a teologia católica, a questão de Deus, de Jesus, da ética, ela trazia aquilo tudo, e ela, eu já expliquei em outro vídeo, e ela puxou, né, junto com a religião católica, ela puxou também, porque ela também veio, aí tem uma origem do espiritismo, ela trouxe do espiritismo, tá certo? A questão das teses, da codificação, de por que os espíritos vêm, por que não vêm, a ligação das almas, o que eles estão fazendo aqui. Existe uma parte que a religião católica não tinha. Então a Umbanda foi muito inteligente, que ela teve que buscar isso no espiritismo. E as pessoas, só lembrando que a Umbanda, sim, foi uma reação ao espiritismo, porque o espiritismo, ele era arrogante, o espiritismo era elitista, o espiritismo, ele não aceitava o processo dos espíritos se incorporarem. Então, assim, a Umbanda, de fato, traz daquela coisa negativa que tinha aqui, do que os bantos, que foi herança dos bantos aqui, o que? Aquela questão dos espíritos se incorporarem, se manifestarem e falarem através de um médium, né, ou um cavalo, como tinha lá, vamos falar que foi o termo novo, que foi o médium. O espiritismo não aceitava aquilo, ele não dizia que não era aquilo. O médium tinha que estar lá, consciente, fazendo aquelas coisas todas dele, tinha o formato dele. Eu sou nenhum especialista nisso, mas é isso que eu entendo do espiritismo. Então vinha lá. E a Umbanda, então, o que a Umbanda faz? Ela traz essa teologia, traz essa outra daqui e resgata a questão de espíritos incorporados em médios e que trabalham e falam com as pessoas, tá certo? Então, sim, só que a formatação da Umbanda é toda diferente. A Umbanda foi a salvação disso. Por quê? Porque ela criou uma hierarquia de espíritos. Ela colocou os espíritos todos submetidos a Deus, botou Deus no nível superior, depois botou espíritos de nível maior aqui, os santos, aí depois viraram os orixás, se der tempo nesse vídeo eu falo sobre isso, virou os santos, aí depois veio aqui os espíritos de maior alto nível, que são os caboclos, depois veio lá os pretos velhos, no princípio terminava aí. Depois, com o passar do tempo, né, vamos andando a linha do tempo, esses espíritos aqui, que eram os espíritos de Exu e Pombogira, né, principalmente os Exus e Pombogira, aí não vou explorar essa parte aqui, mas que eram os espíritos dito da esquerda, que entraram aqui dentro. A Umbanda, no início, começou a tratar separado, né? Tinha a parte de esquerda e direita. Hoje em dia essas coisas já se juntaram, tem poucas casas que ainda fazem aquela coisa de fechar o gongá para ter aquela manifestação. Mas o que a Umbanda fez? Ela trouxe esses espíritos que trabalhavam só naquela coisa do malefício, aquela negativa, e o que fez? Submeteu eles a uma hierarquia espiritual
e eles tiveram que submeter aquilo. E nisso criou o que? A figura do Exu batizado, né? Que era diferente do Quiumba, do Exu, né? O Exu Quiumba, o Quiumba é aquele Exu perdido que não obedecia a ninguém, e o batizado é aquele que se batizava e ele se submetia àquela hierarquia da Umbanda. Então a Umbanda, ele salvou essa coisa do espiritismo e salvou os espíritos e criou através dessa criação. E depois que ele fez isso, a Umbanda se afirmou e se estabeleceu. Então olha só, a Umbanda criou este modelo e esses espíritos que estavam daquela maneira, quando vinham para cá, se manifestavam na Umbanda seguindo aquela ordem dela toda, né? Bom, e o que é o formato precioso que a Umbanda tem? A Umbanda, não sei se o pessoal de Umbanda percebe, mas essa é a minha percepção, eu já falo várias vezes, vou repetir aqui com as minhas afirmações, que a posição é essa, é o seguinte, a Umbanda, ela vem para salvar, olha só que interessante, hein? Presta atenção no que eu vou falar agora, a Umbanda, umbandista, presta atenção, a Umbanda vem para salvar esses espíritos perdidos, pessoas que morrem e ficam aqui nesse... Lembra que eu falei do astral aqui, né? Eles ficam aqui nesse astral, né? Que na minha religião é Ironã, né? Esse espírito que fica nessa região aqui do Ironã, ficam perdidos, que não voltam para o Urum, né? Não voltam para o céu, né? Dos católicos lá, ficam nesse Ironã aqui. A Umbanda veio atuar nesse espírito, pessoas mortas, pessoas que cometeram erros, pessoas que são condenadas a uma longa existência aqui, ou até o término da vida delas, aqui lá. Então a Umbanda, ela vem resgatar esses espíritos que se perdem. E de que forma? Então, assim, o principal trabalho da Umbanda, essa é a minha visão, tá? Eu ainda vou falar com outros umbandistas, vou fazer uma live com um umbandista para discutir esse assunto com ele, mas essa é a minha visão. Então ele vem para salvar esses espíritos. As pessoas acham que a Umbanda veio para fazer assistencialismo, para ajudar as pessoas aqui. Não é verdade, a Umbanda vem para salvar esses espíritos, que se manifestam através daqueles espíritos que se configuram lá. Então vai se manifestar daqueles espíritos. E esses espíritos vão evoluindo. Então tem aquelas cruzamentos de Exu que vira preto velho que acabou. Isso é comum, quem está dentro da Umbanda sabe disso, que existe uma sequência ali que é seguida. Então a Umbanda vem tanto para colocar os espíritos que se transformam em Exu, em Pombogira, aquele negócio, como também espíritos perdidos lá, de gente que morreu, criminosos, que são associados e ficam junto ali para fazer. E como é que ele recupera esses espíritos? Aí é que é o grande negócio. Esses espíritos são recuperados através do trabalho de caridade que esses espíritos fazem, ajudando as pessoas, nós que estamos encarnados, as pessoas que estão vivendo nesse mundo. Então olha que coisa interessante o formato que a Umbanda patrocinou. Você vem com o seu problema, um problema justo, um problema importante, um problema que você não consegue resolver, você vai numa casa de Umbanda e esses espíritos aqui, através da caridade deles se doarem, eles vão te ajudar na solução dos problemas, e nesse processo de te ajudar, de lidar com os problemas, aí esses espíritos lidando com as questões passadas dele, esses espíritos vão evoluindo. Então você tem dois grupos sendo ajudados. Os espíritos que são ajudados aqui através desse trabalho, e você tem as pessoas que acabam sendo ajudadas então na Umbanda. Ou a parte, então, olha só, essa é a minha visão dessa metafísica envolvida aqui, né? Alguém pode achar, você está sendo romantizando tudo. Não, olha só, mas essa é a minha visão. A metafísica se forma dessa maneira. É o meu entendimento de tudo que eu vi na Umbanda e tudo que eu pesquisei de pessoas que também viram a mesma coisa e pararam para pensar nisso. Então esse meu pensamento é um pensamento compartilhado de outras pessoas, tá certo, né? Então lá. Então o que acontece de ruim? Ruim acontece o seguinte, é de você, a casa de Umbanda, se focar só naquele essencialismo, como se aquilo fosse o fim. E a pessoa que não tem profissão vira um pai de santo de Umbanda e o trabalho dele é ganhar dinheiro para poder fazer assistência a essas pessoas aqui. Não é esse o trabalho. Esse trabalho de assistência às pessoas aqui é um trabalho colateral. É o efeito de, na realidade, você recuperar esses espíritos. O importante é o trabalho que você faz recuperando aqueles espíritos. Aqueles espíritos estão fazendo aquela caridade para te ajudar. Então, quando a pessoa vai na Umbanda, tem que ter um merecimento, tem que ter uma boa causa. Não é para resolver coisas mundanas, coisas comuns. Você não é para isso. Também não ajuda esse espírito quando essa pessoa, você monta uma casa, e aí você, ao invés de pegar e praticar esse princípio da Umbanda, essa hierarquia do bom nível, das coisas elevadas, você fica ali fazendo giros, fazendo sessões, fazendo consultas individuais para fazer o que? O malefício, quando você volta para aquela prática lá, né? Então, olha só,
criar a Umbanda com o melhor possível, com a orientação. Aí, com o passar do tempo, começa a multiplicar casas, um monte de casas, um monte de casas, as pessoas vão perder esse ideal. E aí passam a aparecer pessoas que estão querendo ganhar dinheiro e fazer o quê? As pessoas passam a querer voltar dentro da casa de Umbanda, que não deveria ter essa prática, aquela prática esquerdista, aquela prática ruim lá de feitiço, de malefício contra pessoas. E quando a Umbanda faz isso, quando você permite que isso seja da Umbanda, você está traindo os ideais da Umbanda, você está, na realidade, atrasando a evolução daqueles espíritos que você estava ali para recuperar. Então, ao invés de você pegar um quiumba daquele, né, um perdido ali, né, que está lá, e você traz para a luz para você poder orientar ele, você está pegando o quiumba perdido ali e usando para fazer maldade contra uma outra pessoa, como se isso fosse uma coisa efetiva. Só fazer um comentário: se esse negócio de feitiçaria e dos bandos fosse uma coisa que fosse efetiva, tem muita gente que diz, não, os bandos faziam um traído, assim, se fosse uma coisa que funcionasse, cara, esse pessoal não tinha passado tantos anos, o Brasil não teria sido o último país a ter a libertação, né, de escravos, certo? Então, assim, há uma ilusão de que aquilo ali funcionava, que as pessoas faziam, que ele tinha efeito, eles tinham essa ilusão, muito mais a questão financeira de enganação do que outra coisa, porque se fosse isso, cara, não ia ter um dono de escravo que ficasse vivo, uma fazenda que ficasse viva. Não é verdade, as pessoas não faziam isso, não conseguiam fazer esse mal todo lá, senão as pessoas saíram correndo disso aí. Então não é verdade. Então, assim, só os comentários. Então, mais ou menos aqui, se você faz isso, na verdade você está atrasando a evolução desse espírito. Então, esse é o grande ideal da Umbanda que foi trazendo. Então, as pessoas de Umbanda têm que ficar focadas nisso, que a Umbanda é uma casa para fazer o bem, que você não pode ir na Umbanda para fazer o mal para ninguém, fazer nenhum malefício, não pode pedir nada errado. Tem que haver, e outra coisa importante, não existe nesses espíritos que vêm aqui, esse senso de ética e de moral, eles não têm isso, gente. Os espíritos... Teve uma vez o pessoal até conheço, coitado, um bobalhão, né? Ele falou, não, os espíritos, o erro não são dos espíritos, são o médium que é errado. Coitado, cara, ele é um ingênuo, um bobalhão, tá? Os espíritos não têm ética, os espíritos incorporam uma pessoa, você pode pegar um espírito, uma pessoa boa, e mesmo uma pessoa boa, e aquele espírito às vezes vai ceder a fazer o mal contra uma pessoa lá porque tá pedindo o que a pessoa tá pedindo para ele fazer. Os espíritos não têm ética. Se os espíritos tivessem ética própria, tivessem valores próprios, esse espírito aqui, todas as casas de Umbanda, cara, seriam perfeitas, seriam ideais. E não é verdade, gente. Assim, não é verdade. Você tem boas casas de Umbanda e você tem casas de Umbanda ruins, você tem casas que praticam coisas boas, que praticam ruins. Então, assim, os espíritos incorporados não são critério de qualidade, nunca foram. Aquela casa tem um caboclo, tem um montão de caboclo bom. Cara, se caboclo de Umbanda garantisse qualidade da casa, nunca haveria nada de errado naquilo ali, feito pelo espírito na esquerda, como se faz. Isso não é verdade, cara. Acontece o tempo todo isso, as casas, esse negócio. Então, esse é o formato. Então, eu falei, vou fazer uma pausa aqui. Eu falei sobre esse formato aqui. Vou fazer só uma pausa. Então, voltando ao início, esse foi o motivo que a Umbanda surgiu, por isso que ela surgiu, e esta foi a mudança que ela teve em relação ao outro. Então, não é correto a pessoa querer olhar para a Umbanda e dizer, não, isso já existia antes. Olha só, não existia. O que existia antes era uma outra coisa. Nesse nível aqui, na Quimbanda, aquelas coisas macumba carioca, não havia essa hierarquia de espíritos, os espíritos faziam o que queriam, eles estavam em nível de igualdade, não tinha essa regra, essa ética, essa hierarquia divina que os espíritos se submetiam aos outros. Isso aqui não imperava, aqui não era isso, aqui era uma organização livre, cada um fazia o que queria aqui nesse grupo aqui. Essa estrutura só veio com a Umbanda. E aí o que aconteceu? Falando de termos históricos, para a gente entender Umbanda, cara, eu sempre falo para todo mundo que eu conheço, estudem a história da Umbanda. A partir desse ponto, a Umbanda começou a evoluir e crescer, as pessoas identificaram que ali é um lugar legal, a sociedade passou aí e passou a não ir lá. O que aconteceu com aquilo que tinha antes? A Umbanda, olha só, é categórico, a Umbanda acabou com aquilo lá. Acabou. Isso tudo que havia antes acabou. Pode ser que hoje ainda exista alguma casa lá que preserve aquilo. Mesmo assim, às vezes o cara é o seguinte, ele toca Umbanda e toca lá um não sei o quê, mas pode ser que tenha, mas a Umbanda não acabou. Por quê? Porque as pessoas pararam de ir lá. E eu vi isso numa análise interessante, o seguinte, aí teve um movimento, isso foi avançando, quando foi mais ou menos pela década de 30, depois as datas mais ou menos essas, tá certo? 30, 40, o que aconteceu?
Esse pessoal descobriu o seguinte, que se eles não mudassem o nome deles para tenda de Umbanda, não sei o quê, eles não iam conseguir manter a atividade dele. Então muita gente que fazia aquela feitiçaria toda, mudou o nome da casa dele para ser uma tenda de Umbanda, uma casa, qualquer coisa lá, para poder sobreviver e continuar recebendo pessoas, tá certo? E o que não significava que aquela pessoa abandonou aquela prática e adotou aquela prática do Umbanda. Então por que você ficou com um monte de casa de Umbanda meio torta? Porque pessoas simplesmente dizem assim, eu vou me chamar de Umbanda, porque se eu não me chamar de Umbanda, as coisas não vão dar certo e eu não vou conseguir receber meus clientes aqui. Então por isso que você tem que tomar cuidado, porque você vai encontrar casas de Umbanda sinceras, lá que praticam essa coisa do bem, de fazer bem, e você vai encontrar casas de Umbanda que, na realidade, são aquele pessoal que deveria ser aquelas quimbanda, que deveria ser aquelas macumba, e o cara bota o nome de Umbanda para poder assistir. Por quê? Porque aquela coisa de macumba, de quimbanda, acabou, as pessoas não vão mais naquele negócio, né? E aí só contando uma história, essa confusão toda ficou até mais ou menos no segundo congresso de Umbanda, tá certo? Teve o primeiro... A coisa foi tão assim, o seguinte, o primeiro congresso de Umbanda que teve, o que ele fez, né? O primeiro congresso foi uma preocupação enorme, muito grande, e tem gente que acha, é um absurdo o primeiro congresso ter feito isso, foi uma questão de preconceito. Não, olha só, o primeiro congresso, ele riscou da Umbanda todas as ligações e as raízes que tinha com quem? Com a parte africana, que é a parte banto. O primeiro congresso fez questão absoluta. Procure lá os documentos que saíram do primeiro congresso, procure as análises do primeiro congresso de Umbanda. O primeiro congresso de Umbanda considerou o seguinte, não, olha só, aquela questão de África lá, não sei o que, era atrasado, não sei o que, a Umbanda era toda oriental, isso e aquilo, ligações nobres, para espíritos, colocou lá. Isso, olha só, não estou inventando, isso foi o resultado do primeiro congresso. O primeiro congresso fez questão de riscar, né, do mapa qualquer ligação que tinha com a África e dizendo que aquilo é um atraso para ser superado. Esse foi o resultado do primeiro congresso. Então, sim, essa foi a preocupação da Umbanda, manifesta no primeiro congresso, de se definir de outra maneira, definir outro modelo, outros valores que não tinham vínculo com aquilo ali. Hoje a gente pode achar que é absurdo, temos que respeitar a cultura religiosa dos bantos, isso a gente fala hoje. Naquela época, hoje que já está tudo muito arrumado, naquela época estava tudo desarrumado, aquelas pessoas queriam varrer aquilo ali de fora, e fizeram isso, cara. A Umbanda varreu aquilo que estava lá. Gente, isso é histórico, não sou desejo meu, não estou fazendo nada. A Umbanda varreu aquilo tudo. O primeiro congresso fez isso. O que aconteceu com o segundo congresso? É importante entender o segundo congresso. Nesse entre primeiro e segundo, o que aconteceu? Essas pessoas que estavam ligadas nessa parte africana começaram a montar as casas, aí começou a ter Umbanda branca, Umbanda cruzada, Umbanda não sei o que, Umbanda de esquerda, e começou a ter uma coisa. Aí que eles fizeram o segundo congresso para dar uma unificada naquilo. E uma das coisas que tem lá, esse pessoal dos africanos lá da área, que eram dos antigos bandos ligados aos cultos antigos, deram uma apaziguada, combinaram com o pessoal do Umbanda acabar com essa história de ter Umbanda branca. Tudo era Umbanda. Vamos acabar. Então o segundo congresso foi muito mais uma coisa de umas coisas de não agressão, tá certo? Deles poderem se concordar. E aí seguiu. E a Umbanda seguiu aí incorporando uma série de outras coisas. E esse assunto do que a Umbanda incorporou, do que se transformou, eu vou falar em outro vídeo na sequência desse, que eu vou falar sobre isso. Mas, então, eu queria encerrar o conteúdo de assunto aqui lembrando isso, olha só, a Umbanda tem uma enorme grandiosidade, uma enorme importância na cultura religiosa deste país que estabeleceu. A Umbanda resgatou a questão dos espíritos que se incorporam, que vinha dessa tradição banto, que trouxe isso de uma forma nobre, botou os valores importantes, permite que esse espírito, e ela trabalha justamente nesse espírito. Lembra? Olha só. Candomblé é Orunhanhê, tá certo? Temos aqui, como eu falei no meu vídeo, temos aqui um grupo aqui de espíritos abandonados, que estão perdidos aqui no astral, que saíram, desencarnaram aqui, né? Deixaram de viver no mundo natural e não foram para o mundo, né, espiritual superior. Então eles estão nesse mundo aqui, nesse mundo intermediário, esse mundo cinzento aqui. O que a Umbanda vem fazer? Sim, então a Umbanda, sim, gente, a Umbanda é uma coisa de Deus, a Umbanda é uma coisa de Deus. Deus olhou para assim, essa aqui é a minha visão, tá? Minha opinião, agora não é nem análise, assim, eu fiz uma análise aqui de fatos históricos, agora estou dando uma opinião, agora é opinião. Imagina assim, Deus olhou assim, olha, não posso abandonar esses espíritos aqui, tá certo? Tá certo, eles fizeram mal, eles não cumpriram, morreram mais cedo, fizeram crimes.
olha só, beleza, essas almas, todas as almas são filhas de Deus. Deus é de todo mundo, tá certo? Deus não escolhe almas, não escolhe pessoas, tá certo? Né? Essa é uma visão muito diferente de quem vai ler a Bíblia, né? O Deus de Jeová, que está na Bíblia dos católicos, é um Deus que escolhe pessoas, né? Esses aqui podem morrer, esses aqui não podem morrer, não. Vamos lá, isso é uma outra discussão. Quem sabe um dia eu falo sobre, a gente fala sobre isso. Mas então, Deus falou o seguinte: a Umbanda é uma coisa de Deus, foi uma transformação, Deus mandou a Umbanda pra gente. Para quê? Para recuperar esses espíritos perdidos aqui, tá? Para que eles possam ser encaminhados e serem conduzidos e atingirem os níveis superiores. Então a Umbanda é importante, deve ser incentivada, deve ser mantida. As pessoas não podem abandonar a Umbanda para ir trabalhar em candomblé, em culto de orixá. É importante ter o culto de orixá? Sim, é importante o orixá, ele trata de coisas novas, trata das pessoas, né? Essa religiosidade, mas a Umbanda é necessária, é uma coisa importante que nós temos aqui no Brasil, um ganho importante, que é recuperar essas almas todas que estão aqui, que se perdem, e a Umbanda tem essa oportunidade de tratar. Deus não abandona essas almas, Deus não abandona seus filhos, Deus não tem preferidos, Deus atende a todo mundo. E a Umbanda veio para cobrir isso aqui. Então realmente é muito chato quando eu vejo casas de Umbanda fechando, pessoas se incentivando, pessoas querendo aquela coisa bonita, né? Preocupado muito mais com ego, com beleza, com aparência. Quando vejo esse médium, o cara, em vez de estar trabalhando, fazer força de trabalhar, ter uma casa grande, uma casa forte, com médium forte, o cara fica querendo, não, eu quero minha Umbanda do meu jeito, vai querer abrir uma casa sem preparo, sem capacitação. O que mais tem é gente despreparada, que não tem capacidade, que na realidade faz aquilo por vaidade, uma pessoa despreparada para aquilo, trazendo prejuízos, que não sabe nem o que significa religião, nem o que significa Umbanda. Então a Umbanda precisa sim de casas fortes, de médiums fortes, que se fortalecem. Eu já falei muito para você no vídeo anterior, vou repetir, estou aqui nos meus 30 minutos já, tem que terminar isso aqui, que é o que? Cara, é importante que as pessoas que entendam o Umbanda é o seguinte: a Umbanda é uma atividade muito perigosa. As pessoas de Umbanda têm que se preparar 5 vezes mais que as pessoas que estão no candomblé. Tem que ser muito mais capazes, muito mais fortes, muito mais preparadas, porque elas enfrentam o que tem de pior no mundo. O pior do mundo, né, que está em Cameji lá, o pior do mundo da espiritualidade, ele até está aqui na Umbanda, tá certo? A Umbanda que está cuidando. Então, essa impressão que as pessoas dizem, não, a Umbanda é fraquinha, o candomblé é muito mais forte, e não sei o quê. Isso é uma bobagem, cara. Eu fico olhando as pessoas falam, vejo até escritores, antropólogos que repetem essas falas. Eu falei, gente, esses caras não sabem nada, cara. Não sabem nada. A Umbanda é muito mais forte em relação aos efeitos nas pessoas, eu já falei isso. Ela é muito mais efetiva no efeito nas pessoas. E também ela enfrenta problemas muito mais graves, porque ela está lidando com os piores espíritos possíveis. Os demônios todos estão aqui nesse grupo, os demônios estão aqui no Ironã, estão aqui nesse astral, e é a Umbanda que lida para poder salvar, recuperar, isolar, né? E a Umbanda, então, que desses 20 e tantos anos de Umbanda que eu vi coisas, cara, coisas absurdas, coisas muito complicadas, que realmente as pessoas tinham que ter uma capacidade absurda para poder lidar com aquelas situações que passaram lá, né? Uma gira de Umbanda é uma coisa inesperada, qualquer coisa pode acontecer, do mais simples ao mais, você pode ter uma que não aconteça nada e uma que você fique ali desesperado para solucionar aquilo. Então, era isso que eu queria dizer a vocês. A Umbanda foi um marco importante, é importante, as pessoas deveriam estar focadas nisso e não deveriam se perder, porque muita gente fica querendo ir para Ifá ou ir para Candomblé, imaginando a parte dela. Eu vou estar vestido, não sei o que, eu vou ser importante, eu vou ter consideração, e não está preocupado com o aspecto prático. Ele não olha que a importância, na verdade, né, a importância da magia, da força, está ali naquela prática que tem ali dentro. Então, era isso. A Umbanda veio para acabar aquela coisa toda, permitir que esses espíritos trabalhassem sobre outro foco e seguir para frente. Repetindo, tome cuidado, porque tem muita gente que não entendeu isso e que faz dele uma casa, uma prática ruim, não sei o quê. Então, realmente tem casas de Umbanda e casas de Umbanda. Você tem que entender onde você caiu. Se aquela pessoa está ali focada nisso, nesse trabalho, ela tem essa consciência desse trabalho sacerdotal, ou está ali, na realidade, querendo ganhar o dinheiro dela, fazendo favor, trocando favores ali por dinheiro, tá certo? Beleza, era isso que eu queria dizer, mas eu vou falar mais um vídeo ainda sobre Umbanda.